Muito bem, vamos retomar agora com os nossos trabalhos com o painel intitulado Os Fundamentos da Revisão da Constituição da República de Cabo Verde. Para moderar esta sessão, convido o Dr. Mário Silva, ele que é jurista e consultor jurídico, a assumir aqui o seu lugar como moderador deste segundo painel. Vamos acolher o Dr. Mário Silva com aplausos. Tenha bondade. Convido igualmente o nosso orador deste painel a se juntar aqui ao seu moderador, o Dr. Jorge Bacelar Gouveia, ele que é professor catedrático de Direito, jurista e advogado. Aplausos para acolhê-lo. Faz favor. Muito bem, este é o nosso segundo painel. Passo então a palavra ao Dr. Mário Silva para fazer os seus encargos. Tenha bondade. A todos cumprimento, fazendo votos que esta jornada seja uma jornada cheia de ensinamentos. Vamos entrar agora sobre os fundamentos da revisão da Constituição. Como todos sabemos, a revisão da Constituição insere-se no âmbito das garantias da própria Constituição. É um tema sempre importante. Às vezes, alterar ou manter é um dilema. É um dilema por razões de várias ordem e, em todos os países, a revisão da Constituição leva a um debate académico intenso e político. E um debate que muitas vezes leva anos. Recordo-me agora que a última revisão da Constituição levou praticamente 2 anos de discussões. É para falarmos sobre este tema que o Ministério da Justiça convidou o professor Dr. Bacelar Gouveia, que é mais do que um jurista português, é um jurista lusófono no pleno sentido da palavra, catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, com um vasto currículo académico e cívico. Basta lembrarmos que tem, digamos, no seu registro, cerca de 300 títulos, que abarcam áreas como direito constitucional, ciência política, direito administrativo, direito internacional público, direito comparado, direito fiscal, direito financeiro, direito da religião, direito da segurança, de que iniciam várias obras que são do conhecimento e que fazem parte do mundo académico lusófono. Uma última palavra para dizer-vos que é um profundo conhecedor do direito cabo-verdiano. Já esteve cá várias vezes em palestras, em conferências e em aulas no Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais, quer com estudantes de licenciatura, quer em pós-graduações, em mestrados, onde inclusive tem sido orientador e arguente. Portanto, é alguém que faz parte da nossa própria comunidade jurídica, razão pela qual é sempre um gosto ouvir os seus ensinamentos. Professor, estamos cá para ouvi-lo. Tem a palavra. Ora, então, muito boa tarde. Já estamos quase na hora do almoço, mas julgo que ainda à vontade, vejo pela casa cheia, de poderem aqui ouvir sobre algumas reflexões que quero aqui deixar sobre
este tema. Na verdade, este tema é quase um blind date, neste caso seria um blind conference, porque, de facto, deram uma indicação deste tema, mas sem qualquer orientação, o que, aliás, só prova a total liberdade com que fui investido para vos falar sobre este tema dos fundamentos da revisão constitucional. Mas gostaria muito de agradecer esta oportunidade de aqui estar e, portanto, cumprimento a Sra. Ministra da Justiça o seu amável convite e, na sua pessoa, gostaria de cumprimentar todas as autoridades aqui presentes. Não vou agora estar a nomear todos, mas sintam-se cumprimentados. Como se diz em Moçambique, todo o protocolo observado, e aqui também se diz, e, portanto, é para mim uma grande honra aqui voltar a Cabo Verde. Já não vinha desde 2019, a não ser coisas online, mas, de facto, finalmente aqui regresso fisicamente e com muito gosto, e há muita coisa que me liga a este país. Também deixo uma palavra especial à Sra. Ministra da Justiça e dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau, a doutora Maria do Céu Monteiro, que conheço também muito bem, há muitos anos, e tem acompanhado as suas vicissitudes da sua vida profissional, aliás, bem preenchida, com bons e também maus momentos, e é nos maus momentos que às vezes as pessoas se afirmam mais do que nos bons momentos, e, portanto, também estive com ela em maio, salvo erro, na Guiné-Bissau, e, portanto, muito gosto aqui revê-la também, e vejo que está em grande forma, é isso que interessa. Também gostaria de cumprimentar os colegas portugueses também que acompanham, o Dr. Jorge Costa e também o Sr. Bastonário da Ordem dos Notários, julgo pelo menos estes dois colegas para já. E aqui a minha última palavra para o professor Mário Silva, também a quem me ligam laços de muita amizade há muitos anos, também à escola a que ele preside no âmbito da fundação respectiva, no Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais, também cumprimento a professora Yara Miranda, a sua presidente, e o professor Mário Silva, presidente da Fundação de Direito e Justiça. E, portanto, um grande gosto aqui estar e dar-vos aqui umas quantas reflexões, deixar-vos umas quantas palavras sobre este assunto, no fundo aqui em dois aspectos. Por um lado, fazer aqui um percurso histórico sobre a evolução do constitucionalismo cabo-verdiano, não vos vou trazer assim grandes novidades, mas sobretudo, no que respeita à atualidade, deixar-vos algumas ideias, digamos, uma avaliação externa, às vezes quem está de longe pode ver melhor, outras vezes não. Espero que aquilo que diga esteja certo, sobre os dois temas que são os temas objeto desta conferência, destas jornadas, a questão da justiça e a questão também dos direitos humanos. Aliás, recordando também as palavras iniciais do Sr. representante das Nações Unidas, que aliás colocou muito bem a questão da relação entre o Estado de Direito, a justiça e os direitos fundamentais. Penso que foi uma excelente intervenção que baliza muitíssimo bem também todo o trabalho que deve ser louvado das Nações Unidas no âmbito destes vários objetivos. Acho que constam os objetivos 5, o objetivo 16, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu vou seguir a minha intervenção aqui através deste PowerPoint que estão a ver. Aqui são as minhas coordenadas, digamos assim, internéticas. Por acaso aqui no Nova Law, falta aqui um ponto, novalaw.unl.pt, também para não se enganarem, mas eu vou seguir aqui este PowerPoint previamente elaborado. E então, passando aqui ao sumário da minha intervenção, vou referir então estes 6 aspectos que aqui podem ver, e portanto começando por uma perspectiva histórica, mas para terminarmos depois numa, digamos, uma avaliação também prospectiva, e não sem que pelo caminho possa ser aqui algumas considerações, a meu ver, importantes sobre a evolução e a própria consistência da atual Constituição cabo-verdiana de 1992. Do ponto de vista da origem, nós sabemos que vivemos num tempo histórico ou constitucional muito importante. Nós dizemos constitucionalismo e isso significa o quê? Significa que a organização política dos Estados obedece certos requisitos, não de agora, mas desde o século XIX, temos vindo a aperfeiçoar, não era assim exatamente no século XIX, mas estamos, digamos, num paradigma muito importante de Estado de Direito, ou às vezes Estado Constitucional de Direito. Isso significa várias coisas, que são realmente as suas marcas de água, de direitos fundamentais, o seu reconhecimento, a separação dos poderes, a República como modo de governo, a democracia como regime político. Portanto, todas essas características são muito importantes nos vários países e realmente, se nós olharmos à nossa volta, em África mais tarde, infelizmente, porque infelizmente o colonialismo durou muito mais tempo do que devia ter durado, mas se olharmos um pouco em todo o mundo, vemos que em 2 séculos este modelo de Estado de Direito, Estado Constitucional de Direito, tem vindo a propagar-se e realmente hoje não há praticamente nenhum país, a não ser uma outra exceção, que não tenha uma Constituição
ou pelo menos, se não tiver uma Constituição, que não seja criticado por não ter uma verdadeira Constituição que corresponda a essa, digamos, a essa precipitação jurídico-positiva do conceito de Constituição, quer material, quer formal. Mas isso também não quer dizer que esta palavra constitucionalismo não se possa usar no plural. Agora já não é o constitucionalismo, porque isso é um movimento universal, até de dimensão axiológica, mas constitucionalismos no plural. Porquê? Porque depois cada país tem o seu constitucionalismo. Porque o que é que isso quer dizer? Quer dizer que tem a sua tradição histórico-constitucional. Há países que sempre foram monarquias e continuam a ser e querem continuar a ser. Há países que nasceram repúblicas e não querem deixar de ser repúblicas. Há países que têm outro tipo de tradição do ponto de vista das fontes do direito. Portanto, há diferentes tradições em diferentes países e, portanto, cada país pode ter o seu constitucionalismo e, portanto, Cabo Verde também terá o seu, assim como também, com certeza, Portugal também terá o seu constitucionalismo. Mas a verdade é que os nossos constitucionalismos podem unir-se num constitucionalismo intermédio, digamos, numa mesocomparação, que é o chamado constitucionalismo de língua portuguesa, ou lusófono. Tenho escrito muito sobre isso, julgo que há um constitucionalismo lusófono, é verdade, penso que ninguém o pode negar, enfim, com várias vagas. Claro que aqui o texto, num certo sentido matricial, foi a Constituição de 76, acho que estamos também a comemorar no próximo, daqui a 2 anos, vamos comemorar os 50 anos da Constituição de 76, portanto eu sei que para o ano Cabo Verde vai comemorar os 50 anos de independência, mas nós este ano estamos a comemorar o 25 de Abril, os 50 anos, mas daqui a 2 anos comemoremos os 50 anos da Constituição Portuguesa de 76, e foi realmente um grande momento, não só para Portugal, mas também para todos os países que puderam ser influenciados por algumas coisas que Portugal pôde colocar nessa Constituição, também se deixando influenciar, obviamente, pelas Constituições de outros países. Mas, de facto, podemos dizer que há aqui 4 vagas, essa Constituição de 76 foi a primeira vaga, depois a Constituição Brasileira de 1988, também uma coisa muito importante, que mudou para muito melhor o Brasil, que vinha de uma ditadura militar e corresponde lá ao 7º texto constitucional. E depois entramos na vaga, digamos, africana-lusófona das várias constituições. Portanto, aqui Cabo Verde em 1992, Angola em 1992, 91-92, Moçambique em 1990, também São Tomé em 1990. A Guiné-Bissau tem uma questão especial porque sabem que proclamou a independência ainda antes, sob o domínio do Império Colonial Português, em 1973, em 24 de setembro, mas, de facto, a terceira vaga é constituída por estas constituições de Estado de Direito dos países lusófonos africanos. E, claro, não estou a incluir as constituições da Primeira República, também da vossa Primeira República, que, na verdade, tinham um pouco a ver com o constitucionalismo lusófono de Estado de Direito Democrático, porque, manifestamente, não correspondiam a esse modelo. Tinham outra inspiração. E depois, em quarto lugar, a quarta vaga, enfim, o nosso país irmão mais distante, Timor-Leste, também, desde 2002, com uma Constituição também importante e influenciada não só por Portugal, como também por outras constituições lusófonas. E se há este constitucionalismo, podemos ter essa dúvida, há quem tenha, isto é uma matéria opinável, mas acho que há coisas que nos unem manifestamente, em matéria de direitos fundamentais, um certo humanismo constitucional, acho que a palavra síntese é essa, quer em matéria de direitos fundamentais, não haver pena de morte, não haver prisão perpétua, haver um catálogo muitíssimo aberto às novas realidades, aliás, vou falar disso daqui a pouco, aos novos direitos, estamos sempre abertos e é sempre necessário incluir nas Constituições novos direitos. Falou-se na cerimónia de abertura e também no primeiro painel, e muito bem, várias coisas, direitos em matéria digital, por exemplo, direitos em matéria ambiental, são realidades novas que devem ser e devem constar em cada momento, em cada texto constitucional. Portanto, há, digamos, um constitucionalismo lusófono, estou convencido disso, com características próprias, num regime económico, um regime misto, de economia de mercado, mas com intervenção do Estado na economia, claro, em alguns casos mais forte do que em outros, enfim, a questão mais complicada, sabem que é a propriedade pública da terra, quer em Moçambique, quer em Angola, e depois em matéria de sistema de governo e justiça constitucional também temos tido, apesar de tudo, aproximações. É verdade que o modelo do Tribunal Constitucional não existe como tal em todos os países lusófonos, africanos, felizmente que existe, e bem aqui em Cabo Verde, deveria existir na Guiné-Bissau, quem sabe se o próximo passo não será criar, digamos, uma justiça constitucional efetiva na Guiné-Bissau, mas já existe em Angola também, existe em São Tomé e existe em Moçambique. Portanto, são tudo aspectos que nos fazem pensar que pertencemos a uma mesma família.
Se não nos considerarmos irmãos constitucionais, somos primos constitucionais. Já não será mau podermos ser primos. Mas acho que somos mais do que isso. Somos mesmo irmãos constitucionais, embora talvez uns mais velhos do que outros, mas somos realmente pertencentes à mesma família. E até estou à vontade, porque noutros ramos do direito, digamos, não somos irmãos, somos até irmãos gêmeos. Basta pensar no direito civil, temos o mesmo Código Civil, ou o Código de Processo Civil. Em quase todos os países temos o mesmo Código de Processo Civil, ou o Código Penal, enfim, não tanto, ou o Código de Processo Penal. Portanto, isso significa que só temos a ganhar com essa proximidade e com a possibilidade que isso nos dá de não estarmos a pensar-se dentro dos limites, dos estreitos limites do nosso país e do nosso pensamento jurídico, mas podemos estar a dialogar com uma comunidade alargada. Essa é que é a verdade aqui na África, de muitos milhões, mas também se incluímos o Brasil, então ultrapassaremos os 200 milhões de habitantes e de pensadores, e que pensam da mesma maneira também o próprio direito, que também, obviamente, é suscetível de uma ciência jurídica importante. Portanto, isto significa que, apesar de tudo, sendo países diferentes, pertencemos a uma mesma família de direito constitucional, de constitucionalismo de língua portuguesa e, neste caso, uma aproximação que é até maior de Portugal em relação aos países africanos do que em relação, por exemplo, ao Brasil, que sempre teve uma tradição um pouco mais distante, quer em matéria de organização do Estado, porque o Brasil é um Estado federal e os nossos países são todos Estados unitários, quer em matéria de sistema de governo. O Brasil tem um sistema presidencial, nós temos sistemas semipresidenciais que oscilam entre mais presidencializante, mais parlamentarizante, e, portanto, apesar de tudo, entre nós, aqui entre Portugal e os países africanos lusófonos, a proximidade é bastante maior. Bom, em relação à evolução política de Cabo Verde, também não vou aqui acrescentar muito. Claro que eu acho que há um constitucionalismo cabo-verdiano que não é só apenas o registro histórico do modo como em cada momento a Constituição existiu e vigorou e quais as revisões que cada Constituição teve. O constitucionalismo não se reduz a isso, reduz também ao modo como foi interpretado e o modo como foi aplicado. Aliás, gostaria aqui de ressaltar uma importante obra do professor Mário Silva, precisamente sobre a história do direito constitucional cabo-verdiano, que é uma obra única, de facto, no lugar e no modo como desenvolve com muita profundidade essa matéria. E podemos ver aqui 3 períodos. Sei que às vezes chamam a LOP a pré-Constituição, eu não sei se está uma pré-Constituição, acho que foi mesmo uma Constituição, foi uma Constituiçãozinha, mas que foi uma Constituição foi, porque não há país independente que não tenha Constituição. Portanto, sabemos que em 5 de julho de 1965 proclamou-se a independência de Cabo Verde, claro que era preciso depois ter uma Constituição, que foi feita uns dias antes e que foi reafirmada nesse dia, portanto, a Lei da Organização de Política do Estado, a chamada LOP, que vigorou, enfim, supostamente a título provisório, mas a verdade é que às vezes o provisório demora muito tempo a acabar, mas só acabaria em 1980. E, portanto, esta é a primeira fase desta pré-Constituição, ou desta primeira Constituição que se chamava LOP. Acho que também consta de um livro que o professor Mário Silva publicou com textos históricos, jurídico-positivos, textos históricos do direito constitucional cabo-verdiano. Depois, em 1980, sabem que há um fenómeno muito importante de ruptura com a Guiné-Bissau. Lá na Guiné-Bissau, o movimento reajustador, o golpe de Estado de 16 de novembro de 1980, em que a Guiné-Bissau pretende separar-se dos laços que tinha com Cabo Verde, sobretudo fazer com que o partido único em dois sentidos, único porque não havia outro, mas único porque era comum à Guiné-Bissau e a Cabo Verde, esse partido, digamos, deixou de existir essa unidade e passou a haver só o partido, o PIGC, só para a Guiné-Bissau, e depois deu-se a separação em relação a Cabo Verde. Mas isso até levantou aqui um problema um bocado complicado, porque a certa altura Cabo Verde tinha, e bem feito, a sua primeira Constituição formal, ou com esse nome, ou a segunda Constituição, mas a verdade é que, passado um mês, ficou logo desatualizada, porque precisamente tinha normas que diziam que havia um partido que era comum aos dois países, o PIGC, que era comum à Guiné-Bissau e que era comum a Cabo Verde, mas, na verdade, deixou de ser comum porque, precisamente, a Guiné-Bissau desvinculou-se dessa unidade e cessou as relações que tinha, digamos, num género de uma união real, de um partido comum a dois países, que era uma aspiração antiga de Amílcar Cabral, mas que, por razões várias do ponto de vista histórico, que agora aqui não vou comentar, se entendeu que não havia condições para continuar e, portanto, o caminho dos dois países seguiu de uma forma apreciavelmente distinta, embora com uma tradição
e com uma fraternidade especial entre, que nós sabemos que existe, entre guineenses e cabo-verdianos. Esta segunda Constituição de 1980 durou todo o tempo até, enfim, ao advento da abertura e à queda do Muro de Berlim e à implosão da União Soviética, porque esta República, consolidada a Constituição de 80, era um regime constitucional de inspiração comunista soviética, enfim, não totalmente assim, mas com uma matriz, obviamente, comunista soviética, e isso, obviamente, tinha que mudar perante os acontecimentos que na Europa estavam a acontecer e que levou até que rapidamente todos os países africanos de língua portuguesa também mudassem para uma nova república. E, portanto, houve uma pequena alteração desta Constituição de 1980 por causa de um pequeno assunto de natureza bancária em 1988, mas, na verdade, o grande momento foi quando, em 1990, esta Constituição foi alterada num dos seus artigos, precisamente para permitir que houvesse a realização de eleições multipartidárias e assim abrir caminho a uma nova Constituição feita em condições completamente diferentes daquelas que tinham, enfim, antecedido a aprovação das duas Constituições anteriores, com um regime de partido único e um regime sem separação de poderes e sem o reconhecimento, aliás, de direitos fundamentais. Aliás, a LOP nem sequer tinha qualquer catálogo de direitos fundamentais. E, portanto, assim chegamos à Terceira República, ou à Segunda República, se quiserem não considerar o tal período transitório da LOP, e com a aprovação da Constituição de 1992. Texto que eu gostaria aqui de salientar em vários aspectos, enfim, não entrar aqui por grandes pormenores, mas, sobretudo, algo que muito sempre me surpreendeu, favoravelmente em relação ao vosso país, que são dois aspectos realmente significativos. Em primeiro lugar, a vossa Constituição de 1992 foi a única de todos os 5 países de língua portuguesa que na altura mudaram de um paradigma de Estado monista de inspiração soviética para um Estado de direito democrático, foi a única Constituição que foi feita havendo a precedência de eleições multipartidárias. Isso é uma coisa muito importante, porque se nós formos ver a Constituição moçambicana de 1990, aprovada por um partido aprovada por um Parlamento com um único partido, a Frelimo. Ou as duas Constituições, enfim, há dúvidas sobre isso, de Angola de 1991 e 1992, em ambos os casos, um Parlamento ainda composto apenas por deputados do MPLA. O caso da Guiné-Bissau é a mesma coisa, e o caso de São Tomé, embora aqui com a particularidade de ter havido um referendo quanto à aprovação da Constituição de 1990. Mas a verdade é que Cabo Verde, de todos os países irmãos africanos, foi o único que fez as coisas da melhor maneira, ou eu diria que fez as coisas certas, 100%. Como? Primeiro fazer eleições e só depois dessas eleições serem feitas num regime multipartidário, então aí sim discutir a elaboração de uma nova Constituição. Esse é um aspecto. O outro aspecto que às vezes não é muito referido e que até é objeto de crítica, mas a verdade é que, bem, crítica a começar também por Portugal, porque eu estou ali a olhar para a bandeira de Portugal, é o facto de Cabo Verde ter sido o único país que, ao mudar de república, mudou de bandeira. Não manteve a bandeira anterior, da bandeira da origem como Estado independente, coisa que os outros países não fizeram. Isso é um assunto mais complicado, porque eu há pouco estava a pensar nisto e se eu olhar também à história de Portugal, de facto, como é que é possível, então, que em Portugal, agora que estamos a comemorar os 50 anos do 25 de Abril, nós mantivéssemos a mesma bandeira que foi usada pelo Estado Novo, que, por sua vez, também teve a coragem de manter a mesma bandeira que foi criada pela República. Portanto, num certo sentido, essa decisão de manter aquilo que o Estado Novo fez até foi positivo, porque o Estado Novo é que devia ter feito de outra maneira que não fez. Portanto, foi mais justo manter a bandeira da República em 74, 76, do que o regime da Constituição de 33 e Salazar ter mantido uma bandeira que não tinha nada a ver com a Primeira República, que ele próprio que repudiou e contra a qual ele fez um golpe de Estado, precisamente do Estado Novo, o 28 de maio de 1926. Mas, de facto, para as coisas serem feitas como deve ser, se há uma mudança significativa num regime político-constitucional, com uma nova Constituição, que não é apenas no nome, não é apenas em uns quantos artigos, é no regime, na radicalidade do regime, então isso também tem que ter um reflexo, evidentemente, ao nível dos símbolos nacionais, e isso foi feito precisamente aqui com a própria Constituição. Em relação à Constituição de 1992, também só, enfim, um outro aspecto, enfim, que é do vosso conhecimento, as eleições foram no dia 13 de janeiro de 1991, portanto foi um grande momento
foram as primeiras eleições multipartidárias em Cabo Verde, portanto foi um momento muito importante, como imaginam, e depois esta Constituição já teve 3 revisões, uma extraordinária, precisamente em 1995, tinha a ver com uma questão de direito eleitoral, e depois as 2 outras revisões, em 99 e em 2010. Portanto, penso que é uma Constituição a vários títulos, muitíssimo completa, e até num aspecto, e em vários aspectos, aliás, bem melhor do que as outras, incluindo a portuguesa. Aliás, lembro-me que na minha tese de doutoramento estudei um assunto assim, que na altura era um assunto esotérico, que foi o estado de exceção, estado de sítio e estado de emergência. E lembro que tinha lá um capítulo sobre como é que era o regime de estado de sítio e estado de emergência nos vários países lusófonos. Até fiz depois digamos, uma grelha comparativa de qual é que era o regime mais completo e mais protetor dos direitos fundamentais em cada um dos países de língua portuguesa, portanto, por comparação com o sistema português, embora também comparasse quer com alguns países da Europa, portanto, a Espanha, a França, a Itália e a Alemanha, quer com o sistema brasileiro. E, na verdade, no que respeita aqui aos países de língua portuguesa, cheguei à conclusão que o melhor dos sistemas era mesmo o cabo-verdiano, que estava no topo da lista. Acho que quem puder ler a tese, que entretanto pode ter alguma validade porque tivemos uma pandemia na versão do estado de emergência, mas a verdade é que, em muitos aspectos, a Constituição cabo-verdiana acabou por superar a possível inspiração da Constituição portuguesa e tornar-se, em vários aspectos, muito mais perfeita e melhor do que a Constituição portuguesa ou qualquer uma das suas congêneres lusófonas em África. E, portanto, agora é a altura, precisamente, de falar um pouco sobre a justiça e aquilo que eu gostaria aqui de realçar como tendo sido importantes conquistas da vossa Constituição atual, e conquistas reforçadas, claro, pelas revisões que foram feitas. Porque, a meu ver, aliás, estava a conversar com o professor Mário Silva sobre isso, já conversei muitas vezes, aliás, como em Portugal, nós não temos nenhuma questão constitucional. Não há nenhuma questão constitucional. Há questões constitucionais, é uma coisa diferente. Acho que em cada momento é sempre legítimo que o Parlamento se interrogue se não deve mudar certas normas. Isso é inteiramente legítimo. Mas não há um problema de incompatibilidade na essência das coisas, de um choque da realidade constitucional com o próprio texto constitucional que existe. Isso não existe. Os cidadãos querem o sistema tal como ele está nas suas principais linhas de força. Poderão querer aperfeiçoar alguns mecanismos, sim, isso é possível, aliás, até é necessário, porque a vida política não para. Hoje vivemos num mundo completamente diferente daquele que vivíamos em 92 ou em 76, basta pensar na globalização ou basta pensar na digitalização da vida e da sociedade, ou nas questões ambientais, por exemplo, ou nas questões da segurança internacional, do mundo inseguro em que nós vivemos, para mostrar que muita coisa pode ser mudada numa Constituição. Mas não há propriamente uma questão constitucional, mas haverá, com certeza, questões constitucionais. Aliás, isso em Portugal também se colocou, antes desta legislatura, estava em curso um processo de revisão constitucional em que, precisamente, vários partidos colocaram várias questões relacionadas com a correção da Constituição em matéria, por exemplo, de estado de emergência. Lemos a questão da pandemia levou ao confinamento obrigatório de pessoas e muitos que não eram necessariamente negacionistas acharam que isso era inconstitucional, a detenção de pessoas para efeitos de confinamento terapêutico e profilático. Isso foi um problema complicado, porque a nossa Constituição não permite literalmente essa questão, essa detenção ou prisão, entre aspas, ao abrigo do artigo 27, número 3. Permite por razões de saúde, mas não por de saúde pública, mas apenas de anomalia psíquica, havendo um fundamento de perigosidade da pessoa que possa ser detida, mas não propriamente por alguém estar a espalhar uma doença infecto-contagiosa. Realmente não está lá essa possibilidade de haver uma exceção ao direito à liberdade pessoal no artigo 27. Mas, portanto, essa foi uma das várias questões que estavam em cima da mesa nesse processo de revisão constitucional em Portugal, que, entretanto, caducou porque houve uma dissolução, como sabem, antecipada do Parlamento em dezembro do ano passado. E o assunto também não foi retomado e devido que venha a ser nos tempos mais próximos. Mas acho que há sempre coisas que nós podemos discutir do ponto de vista da revisão constitucional. Mas, antes disso, aqui tem uma lista de algumas coisas que eu gostaria aqui de salientar como coisas importantes que se fizeram em Moçambique que se fizeram em Cabo Verde nestes anos, de facto. Em Moçambique também, em Angola, mas mais aqui em Cabo Verde, certamente. Em primeiro lugar, há logo uma questão de fundo, que é a questão da mudança de paradigma. Sobretudo, num estado de monismo de poderes, a justiça é sempre uma coisa que está ao serviço de uma ideologia. E, portanto, no Estado soviético, muitos se lembram da Procuratura, que era uma estrutura, digamos, horrível, de agressão dos direitos dos cidadãos. A Procuratura era uma longa-manos de um poder ideológico de repressão da liberdade individual.
Aliás, num Estado soviético nem sequer havia advogados. Os advogados eram os maiores inimigos do Estado, eram os advogados que tinham pensamento próprio, porque eram pessoas que andavam a chatear, a defender as liberdades públicas. E, portanto, não havia, obviamente, advogados. Num regime soviético não havia advogados. Havia uma procuratura, que era um regime, digamos, um Ministério Público opressor, e os juízes eram simplesmente, digamos, máquinas automáticas que aplicavam as ordens que vinham do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, ou, isto é, do poder do Partido Único. Mas isso não podia ser num regime de separação dos poderes, num regime de Estado de Direito Democrático. E, portanto, aqui o desafio que se colocava aqui, como noutros países de língua portuguesa, era precisamente o desafio de mudar o paradigma e mudar também o modo de pensar das pessoas, dos agentes da justiça, sobretudo os procuradores e os juízes, de não estarem ao serviço de nenhuma ideologia, não estarem num país que ruma alegremente ou tristemente, não sei, a caminho do comunismo, mas estarem num outro cosmos completamente diferente desse, que é de um Estado de Direito com separação dos poderes, e aí uma separação rígida dos poderes entre a Justiça e os outros poderes, sejam eles legislativo, governativo ou executivo. Essa que era a grande batalha, acho que inteiramente conseguida. Como? Pela qualificação dos juízes, pela sua formação, com certeza, e depois pela instalação na construção de um conjunto de traves mestras do próprio edifício da Justiça, que se foi conseguindo. Penso que foi importante o recurso de amparo, por exemplo. Há pouco o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional falou sobre isso. Também o próprio Ministério Público também foi-se dotando das devidas capacidades de intervenção. Pelos vistos, tem tantas tarefas agora que não tem mais dificuldade em levar por diante a sua missão, mas é realmente uma estrutura muito importante e necessária no Estado de Direito Democrático, e não tem nada a ver com a Procuratura do Estado na inspiração soviética, ou a criação de um Provedor de Justiça, que é algo também muitíssimo importante e que depende também muito do dinamismo da própria pessoa que em cada momento preenche o cargo, ou a criação recente, por exemplo, aqui em Cabo Verde, de um sistema de informações da República. Não há hoje nenhum Estado que não tenha serviço de informações, isso é necessário, até porque Cabo Verde se coloca numa posição delicada do ponto de vista das rotas dos principais traficantes mundiais e sobretudo, da questão que tem a ver com criminalidade económica ou financeira nessa área e também da lavagem do dinheiro. Mas de todas essas boas conquistas, eu talvez ressaltasse a Justiça Constitucional. E digo isto até com particular prazer, porque tenho acompanhado, além do trabalho do juiz e em particular do Sr. Presidente, conheço bem, foi meu aluno, mas sobretudo porque em Portugal a Justiça Constitucional não está propriamente a viver os seus melhores dias. Isto não é nenhuma crítica às pessoas que encarnam a Justiça Constitucional de Portugal, mas tem havido cada vez mais vozes, até autorizadas, de pessoas que querem acabar com o Tribunal Constitucional português. Bem, alguns também querem acabar com os tribunais administrativos portugueses, diga-se de passagem, e fiscais. Mas preocupa mais que haja uma larga fatia dos juristas, que são juristas respeitáveis, muitos professores universitários, por acaso não tanto de direito público, mas mais de direito privado, que acham que o Tribunal Constitucional se transformou num tribunal político e que não é um tribunal amigo dos direitos fundamentais. E eu às vezes começo a olhar e começo a pensar que se calhar esses colegas críticos têm alguma razão. E porquê? Porque, na verdade, o Tribunal sempre recusou que se adotasse em Portugal o recurso de amparo, ao contrário do que aqui se fez, que se aceitou o recurso de amparo, e com proveito, acho eu, não conheço os pormenores, mas os juízes do Tribunal Constitucional sempre fizeram uma pressão nos bastidores para que o poder político, tendo sido proposto em várias revisões, nunca o Tribunal Constitucional pudesse aceitar o mecanismo do recurso de amparo. E nós temos uma ação administrativa para cumprimento de direito pela garantia, e quem é que vai resolver essa ação para respeitar os direitos pelas garantias das pessoas? É o Tribunal Constitucional? Não, são os tribunais administrativos. Isto é um completo absurdo. Então, se há uma justiça que é especializada em matéria jurídico-constitucional, e que eu saiba, os direitos fundamentais é uma matéria da especialidade, já agora, do direito constitucional, o órgão que vai resolver e que vai dirimir o conflito é um órgão da justiça administrativa e não um órgão da justiça constitucional. Portanto, isto é logo um mau sinal. Como também é um mau sinal, digamos, a sucessiva tendência para indeferimentos liminares em todos os recursos que vão lá parar no âmbito da decisão concreta. Eu não tenho uma estatística exata, mas dizem que à volta de 90-95% dos recursos que os advogados intentam, interpõem junto do Tribunal Constitucional, sobretudo em matéria de processos penais, são logo todos indeferidos. Aliás, num sistema simplificado, indeferimento liminar,
Portanto, há um conjunto de interpretações restritivas em que o Tribunal Constitucional caiu, que põe em causa os direitos fundamentais. Vou dar-vos um exemplo, acho que ficou muito notório há uns meses em Portugal, aquele célebre caso da detenção dos suspeitos e dos arguidos do caso da Madeira, não sei se lembram, aqui há uns meses, penso que foi em fevereiro, da Madeira, em que os detidos estiveram detidos 21 dias e depois foram libertados sem qualquer medida de coação. E a nossa Constituição diz que as pessoas estão detidas e têm que ser entregues ao juiz para decidir no prazo de 48 horas. Eles tiveram 21 dias. E porquê é que isso foi possível? Porque já houve casos, pelos vistos, em que isso sucedeu, mas não 21 dias, e o Tribunal Constitucional diz que isso não é inconstitucional. Está tudo bem. Portanto, a pessoa pode estar 21 dias e não acontece nada. Portanto, é inconstitucional porque basta só apresentar a pessoa, basta só levar lá, olha, está aqui o meu bilhete de identidade, sim, sou eu. Então pronto, agora podes ficar aí um mês, ou 2 meses, ou 3 meses, já foste apresentado, mas podes ficar 3 meses, 4 meses, 5 meses sem qualquer decisão do juiz, porque o juiz está a analisar, são muitos volumes, calhou-lhe aquele processo em cima da hora, não conhece nada, anda a analisar, é muito lento, ou qualquer outra coisa. Isto é inadmissível. E, portanto, isto é o que se chama, é o chamado desleixo, é o amolecimento constitucional em relação à interpretação dos nossos direitos e em relação à garantia dos nossos direitos. E, portanto, isso é uma coisa que nós nunca devemos tolerar. E a única maneira que eu vejo de resolver isso é ou rever a Constituição ou rever o Código de Processo Penal em Portugal para que esse tipo de desleixo seja inadmissível no futuro e, portanto, num certo sentido, ainda bem que isso aconteceu, porque nesse caso, nesses 21 dias, as pessoas até não ficaram com qualquer medida de coação, ainda bem para eles, mas a verdade é que isto pode repetir-se e eu acho que isso é inadmissível que venha, digamos, a repetir-se. Portanto, eu penso que a Justiça Constitucional tem todas as razões para ser aceite como justiça também qualificada. É uma justiça que às vezes é acusada também de ser política, mas também temos que ver que as coisas têm os seus quês. O direito constitucional não é um direito privado, não é um direito inteiramente certo, não é um direito só de normas, é um direito de princípios. E, portanto, isso é natural que suscite sempre algumas dúvidas sobre a sua aplicação, embora eu tenha certeza que uma opinião jurídica ou constitucional não é uma opinião política. Eu próprio tenho sido confrontado com isso, porque tenho a minha opinião política sobre as coisas, mas muitas vezes a minha opinião jurídica ou constitucional não coincide com a minha opinião política. Claro que quando a minha opinião jurídica ou constitucional não coincide com a minha área de intervenção política, isso é logo uma notícia no jornal. Mas se eu tenho uma opinião jurídica ou constitucional que por acaso coincide com a opinião da minha área política, já não é nenhuma notícia do jornal. Mas um cidadão que é constitucionalista não tem a opinião conforme o partido a que pertence, ou o partido que é militante, ou o partido que é simpatizante. O direito constitucional é uma ciência. O direito constitucional não é política, nem politiquice. O direito constitucional é uma ciência. E é assim que deve ser interpretado e é assim que tem que ser aplicado. E, portanto, penso que isso tem sido feito, enfim, criticando ou não o Tribunal Constitucional de Cabo Verde, mas também aqui tem sido feito e penso que isso é importante. Portanto, deixo aqui estas várias questões. Há uma questão que, enfim, a subsistência da jurisdição militar, isso é um assunto que hoje tem sido mais discutido, ou é discutível, mas, portanto, deixo aqui estas várias notas sobre as várias conquistas no âmbito da justiça aqui em Cabo Verde. Agora, avançando para o penúltimo slide, estamos já mesmo a terminar. Desafios agora em 2 aspectos, desafios em matéria de justiça e desafios em matéria de direitos fundamentais. Num certo sentido, claro que há aqui uma intercomunicação, não, é uma separação que, enfim, de modo rígido, é sempre artificial. Bem, há uma que é óbvia, penso que na qual o professor Mário Silva tem tido um papel muito importante, que era a reforma do contencioso administrativo, enfim, que se espera há anos, que vai ser a última reforma que já devia ter sido feita há muito tempo. Aliás, falando com ele sobre isso anteontem, até é curioso que primeiro foi feita a reforma fiscal e contencioso fiscal do que a reforma do contencioso administrativo, o que não deixa de ser curioso. Portanto, esta é a última, mas que já devia ter sido feita, mas ainda bem que vai ser feita, julgo que, segundo me dizem, não querendo aqui meter-me na política interna. Aliás, qualquer uma destas opiniões não interpretem como opiniões políticas, porque não quero que sejam, mas penso que isso será para breve Cabo Verde dotar-se de um novo contencioso administrativo e provavelmente é necessário para finalmente atingirmos a tutela efetiva dos cidadãos, neste caso, na parte que é a mais difícil de todas. Qual é? É a parte dos atos da administração, do Poder Executivo. E, portanto, que é onde é mais difícil
por causa do privilégio de execução prévia, é onde é mais difícil garantir a plenitude da defesa dos direitos e dos interesses dos administrados. E, portanto, só um contencioso completamente renovado, como julgo que é aquilo que vai acontecer, tenho tido notícia das coisas que vão sendo propostas, só um novo contencioso desse é que vos pode garantir, de facto, um verdadeiro Estado de Direito também nessa matéria do controle da legalidade dos atos da administração, do poder administrativo. E penso que isso é algo muito importante que eu gostaria aqui também de realçar. Depois, outro aspecto que eu também deixo à vossa consideração, que não é muito falado, mas a mim me diz alguma coisa, é a questão da justiça arbitral. Para alguns é mais justiça arbitrária do que arbitral. Bem, não seria assim tão drástico, mas a verdade é que a justiça arbitral é algo que é perigoso, porque a vossa Constituição, como aliás a portuguesa e as outras, apenas dizem que podem ser criados tribunais arbitrais, mas depois remete-se para a lei tudo o resto. Claro que há coisas que não são suscetíveis de haver tribunais arbitrais. Direito penal, por exemplo, isso acho que não é possível. Ou, em geral, o tal conceito dos direitos indisponíveis. Mas eu já vi coisas que gostaria de não ter visto em matéria de justiça arbitral. Coisas estranhas, relações espúrias, relações, enfim, coisas mancomunadas, dos vários árvores que intervêm, a soldo de vários interesses. E, portanto, penso que é necessário que a Constituição não dê rédea solta ao legislador para admitir qualquer tipo de tribunal arbitral. É preciso estabelecer rédea curta aos tribunais arbitrais. E o que é a rédea curta? A rédea que, por acaso, em Portugal está cada vez menos curta. A anterior lei da arbitragem voluntária, por exemplo, obrigava os tribunais arbitrais a depositarem as decisões no Tribunal da Relação. A nova lei, 2010, salvo erro, 12, apagou essa norma. Portanto, neste momento, qualquer tribunal arbitral em Portugal, preferida a decisão, desaparece. E não há nenhum dever de depositar a decisão em lado nenhum. A decisão pode desaparecer, por exemplo, desaparecer em sentido mesmo físico. Não é só em sentido jurídico, é desaparecer em sentido físico. Esse é um aspecto que eu acho que é inadmissível. Onde não ficar um registro jurídico ou documental de uma decisão arbitral. Ou, por exemplo, as cláusulas de confidencialidade. Eu aqui há uns anos tentei fazer um estudo sobre uma matéria em que envolvia a jurisprudência arbitral. Fui perguntar ao Centro de Arbitragem de Lisboa quantas decisões é que tinham naqueles 5 anos sobre a matéria. E tendo eu visto que por ano proferem 200 ou 300 decisões. E lá a senhora, enfim, um bocadinho assim, sem jeito, dizia, Sr. Professor, olha, só temos 4. E eu, o quê? 4? Então, mas vocês preferem por ano 200 ou 300 decisões que só têm 4? Porque as outras eu não posso mostrar porque tem uma cláusula de confidencialidade. Isto é absolutamente inadmissível. Portanto, é uma entidade que tem um poder delegado do Estado. Quando o Estado tem uma justiça que é pública, cujas audiências devem ser públicas, como também foi dito aqui no painel anterior. Depois, as partes têm o direito, de uma forma ilimitada, de introduzir cláusulas de confidencialidade, não mostrando à comunidade política e à comunidade jurisdicional o que é que andam a decidir e como é que andam a decidir, até para corrigir erros e assim escapulindo-se, claro, de um controle social que todos nós temos o direito de exercer sobre a jurisprudência arbitral, para que ela não seja arbitrária, mas, pelos vistos, vai sendo arbitrária. Isto para já não falar das qualificações dos árbitros. Porque, reparem, enquanto que um juiz, para ser juiz, está integrado num estatuto, tem direitos e deveres muito estritos, qualquer pessoa pode ser árbitro, até nem é preciso ser jurista. Às vezes é capaz de não ser má ideia, mas, de facto, não tem que se submeter a nenhum estatuto especial. Claro, tem que declarar as suas incompatibilidades e os seus interesses quando começa o tribunal arbitral, mas, na verdade, há uma margem muito larga para o funcionamento dos tribunais arbitrais que deve ser objeto de maior restrição e eu acho que aqui a Constituição deve ser mudada para introduzir limites às matérias que podem ser objeto de tribunais arbitrais, ou a princípios processuais que devem funcionar, do ponto de vista do cumprimento das regras processuais, sobretudo evitar ou limitar ao mínimo cláusulas de confidencialidade, como existem para a Justiça do Estado, deve ser o mesmo em relação à Justiça arbitral. Porque as empresas, que têm muito dinheiro e pagam árbitros, enfim, de uma forma muito choruda, não têm o direito de ter uma justiça privada. Isto, no fundo, é uma forma de voltarmos atrás. Isto é uma forma de privatização da justiça. É quase termos uma justiça privada. O Dr. Benfeito Ramos falou disso na sua intervenção, mas isto é voltar atrás. É termos uma justiça só de alguns. E para ricos, claro. E os outros? Não têm direito a esta justiça, que é rápida, que é feita à medida, que é para ninguém saber, fica tudo escondido. Penso que isto deve levar à reflexão e eu próprio tenho me preocupado um pouco com isto.
e julgo que não estou a desdizer-me, porque também tenho sido árbitro, mas também, nestes casos também, alguns, mas sobretudo em matérias fiscal e administrativa, onde, apesar de tudo, as coisas têm corrido bem. Porquê? Porque, no caso português, durante muitos anos foi discutível se podia haver justiça arbitral administrativa. Lá, o legislador lá se orientou no sentido de sim, mas sim com condições, sim com publicidade das decisões, sim dentro de certos limites estabelecidos pela lei, sim nunca usando a equidade, usando sempre o direito estrito. E, portanto, são coisas muito diferentes ter uma possibilidade de tribunais arbitrais completamente livres, digamos, ao sabor dos interesses que possam ser trazidos ao caso. Bom, depois, outras ideias são ideias mais comuns. O acesso de ordens de advogados à fiscalização abstrata da Constitucionalidade, isso parece uma coisa evidente. Aliás, veja-se o sucesso de Angola, em que isso sucede. Neste momento, quais foram os grandes casos que o Tribunal Constitucional angolano decidiu? Acham que foi a pedido de outras entidades, a não ser de ordens de advogados? Não, foi a ordens de advogados que o fez. Aí sim, cumprindo o seu papel de lutar pelo Estado de Direito. Portanto, e contra mim falo, porque em Portugal também a ordem de advogados não tem a possibilidade de fazer um pedido de fiscalização sucessiva abstrata da Constituição das leis. Isso seria uma matéria muito importante que deve ser incluída numa próxima revisão constitucional. Assim como também os presidentes dos tribunais não devem ser escolhidos pelo Presidente da República. Os presidentes dos tribunais devem ser escolhidos pelos seus próprios pares. Ainda no sábado tomou posse a nova Presidente, aliás, pessoa que eu estimo, e até lhe dei os parabéns por isso, a nova Presidente do Tribunal de Contas. Mas, por favor, o Presidente da República nomeia o Presidente de um Supremo Tribunal que o vai fiscalizar. Isso está conforme à separação dos poderes? Acho que não está. Claro que a senhora podia ter recusado o cargo, não recusou, aceitou o sistema. Mas um sistema que possa aperfeiçoar-se é um sistema em que os presidentes dos Supremos Tribunais não são escolhidos pelo Presidente da República, nem pelo Parlamento. São escolhidos pelos próprios pares, porque eles são presidentes daquele órgão e devem ser os seus pares que elegem precisamente aquele cargo. Imaginam, por exemplo, o Presidente da República eleger o Presidente da Assembleia Nacional. Não. Quem é que elege o Presidente da Assembleia Nacional? São os deputados, como é evidente. Não devia ser assim também em qualquer Supremo Tribunal. Não deviam ser os seus pares a eleger o Presidente de um Supremo Tribunal. Penso que sim. Ou então, no caso do Supremo Tribunal de Justiça, outra coisa importante, abrir, se é que já não existe, eu não conheço em particular a lei orgânica, abrir a possibilidade do Supremo Tribunal de Justiça também ter juristas de mérito. Não apenas ter juízes de carreira, mas juristas de mérito, numa cota, enfim, reservada para esses juristas de mérito. Nós, em Portugal, temos uma cota de um quinto. O Supremo Tribunal de Justiça tem 60 lugares, um quinto desses lugares, 12 lugares, são só preenchidos ou preenchíveis por juristas de mérito. E penso que isso tem trazido alguma vantagem, porque traz pessoas de um diferente ambiente, ou professores, ou advogados, enfim, quando passam a ter essa categoria deixam de o ser, como é óbvio. Bem, alguns podem continuar a dar aulas, mas não sendo remunerados. Mas isso é uma maneira de combinar, na cúpula do sistema, diversos ambientes de agentes da justiça, e penso que todos ficam a ganhar com isso, e não tornar o Supremo Tribunal de Justiça um órgão fechado só para os juízes de carreira, mas ter também a possibilidade de, neles, aceder outros juristas que, enfim, por razões várias da sua vida, também podem ter o direito de um dia lá exercer as suas funções. E já agora corrigindo uma coisa que em Portugal só se corrigiu muito tarde, que é impor pelo menos um certo número de experiência um número de anos de experiência de vida. Porque o Supremo Tribunal de Justiça, neste momento, tem 12 tem 12 juízes de mérito, mas já há muito tempo não tem lugares. Porquê? Porque, como antes não havia um limite de idade, entraram pessoas com 30 anos, 40 anos, para chegarem aos 70 ainda falta muito tempo, não é? Portanto, entraram com 30, nunca mais de lá saíram, nunca mais de lá saem, só chegando aos 70. Mas agora, entretanto, a legislação foi mudada e agora já só se entra, aliás, eu concorri em 2020 e acho que fui o único que ficou colocado, mas não entrei porque não havia vaga, claro, estou a queixar de mim próprio. Mas, de facto, agora penso que se impõe um mínimo, penso que de 30 anos, penso que é razoável. Na altura já tinha 30 anos de advocacia, mas de antes, como não havia esse limite, essa cota foi toda preenchida por juízes muito novos, 30, 35, 40 anos. Claro que depois perceberam que o erro estava feito, mas quando emendaram a exigir pelo menos 30 anos de vida profissional na advocacia ou na docência, já foi tarde, porque os cargos já estão todos preenchidos e só daqui a 20 ou 30 anos, quando os outros morrerem, ou chegarem aos 60 anos, é que é possível abrir vaga. Bom, mas, portanto, já agora, se fizer essa alteração, não se esqueçam logo de impor
pelo menos um limite mínimo para não digamos, preencher logo as vagas por pessoas que nunca mais lá vão sair e que vão ter depois uma expectativa de vida, entre aspas, no Supremo Tribunal de Justiça, que não é nem de 5 nem de 10 anos, porque são os outros juízes que chegam aos 60 anos a esse lugar. Não, chegam lá com 30 anos. Portanto, vão ter 30 anos de vida ou 40 anos de vida como juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça. Não me parece ser uma boa ideia do ponto de vista, digamos, da coerência e das boas relações intergeracionais. Depois, já agora, dois outros pontos também que têm sido complicados, e já vou terminar. Às vezes o Presidente da República escolhe órgãos constitucionais, não é? Sob proposta do Governo. O caso célebre é o caso do Procurador-Geral da República sob proposta do Governo. Bem, no caso português também o Presidente do Tribunal de Contas também é sob proposta do Governo. Mas aqui há um problema muito complicado que o Brasil já resolveu há muito tempo. Mas sob proposta do Governo, mas quê? Mas o Governo propõe 3 nomes, propõe 2, propõe só um. Propõe um, o Presidente não quer, o Presidente pede outro, propõe um segundo, o Presidente também não quer, propõe um terceiro, o Presidente também não quer, propõe um quarto, o Presidente também não quer. Estamos nisto? Como é que se resolve este problema? Sobretudo se forem Presidente e Governo de áreas políticas distintas e que se deem mal, pronto, digamos assim, pondo a coisa assim com uma certa simplicidade. Como é que se resolve isso? Aqui isso pode dar um problema, pode dar um conflito institucional grave e pode o órgão estar por prover imenso tempo. E a solução está na Constituição esclarecer que o Presidente deve escolher um de 3 nomes que são indicados num prazo tal, e acabou. Não pode rejeitar todos os nomes, não pode pedir uma segunda lista tríplice ou uma terceira lista tríplice, porque nunca mais saímos desse problema. Mas no Brasil esse problema está resolvido. Há uma lista tríplice que, para certos cargos, o Presidente escolhe um e o problema fica resolvido. Mas em Portugal isso não está claro, nem na vossa Constituição, penso que seria importante ficar claro. Assim como também há um problema que se pode colocar, aliás, que se colocou em Portugal de uma forma muito grave em relação ao Tribunal Constitucional. Realmente, hoje não estou muito amigo do Tribunal Constitucional português, mas acho que tenho razões. É que houve um problema muito grave, é que aqui há um ano o Tribunal Constitucional português tinha o vice-presidente com um mandato caducado há 1 ano e meio. E tinha outro juiz conselheiro com 9 meses já fora de mandato. E o que é que aconteceu? Alguns advogados mais criativos, aliás, o Sr. Bastonário apelou-nos à criatividade, ora aqui estão os advogados portugueses a serem criativos, começaram a impugnar as decisões em que intervieram os juízes, em que foram intervenientes os juízes que estavam fora de mandato. Dizendo, não, o juiz tem 9 anos, já está há 10 anos, aliás, um já estava há 10 anos e meio, já tinha até direito a uma reforma, já está há 10 anos, portanto, o senhor já não tem jurisdição, portanto, o processo já é inválido porque o senhor está a exercer um poder em relação ao qual já não tem qualquer jurisdição, porque a Constituição diz que são 9 anos e é um mandato que termina aos 9 anos. Claro que o Tribunal Constitucional não foi na conversa, não aceitou, mas eu até estive a ver o assunto e sabem que a Constituição italiana tem uma norma curiosa sobre isso. Porque é que normalmente os mandatos não terminam automaticamente ao fim de 9 anos? Porque há o princípio da continuidade da função do Estado. E pode haver alguma dificuldade de escolher as pessoas, isso não é que pode haver, e há sempre, e como são decisões de maioria de 2/3, às vezes as decisões são difíceis. Mas sabem que a Constituição italiana é muito clara, a própria Constituição, eu fui ver, diz, no que respeita ao Tribunal Constitucional, o mandato cessa automaticamente terminado o prazo de 9 anos. Acabou. Não há cá problema de funções, não fica à espera até ser substituído, não. Cessa automaticamente ao pelegis, pelo efeito daquilo que está escrito na Constituição e na lei. Portanto, nem mais um dia, nem mais uma hora. Enfim, não estou a advogar que seja assim, mas não pode ser, certamente, juízes do Tribunal Constitucional em Portugal estarem há 1 ano e meio, para além do mandato que estava decisão da Constituição, que já tinha sido bastante longo, 9 anos, um chegou a 10 anos e meio, e outro chegou a 9 meses. Claro, eu, por acaso, na altura, até tive alguma intervenção ativa na comunicação social, enfim, um jornal que puxou muito o assunto, e depois o problema, a certa altura, o Presidente até veio dizer, na altura, o Presidente da altura, do Tribunal Constitucional, que não tinha nenhuma culpa disso, porque ele é que ia ser substituído, não era ele que se substituía a si próprio, dizer, porque se eu demitir, o Tribunal Constitucional cessa funções. Mas eu pergunto, como se o Tribunal tem 13 juízes, se 2 juízes se demitem, o Tribunal desaparece? Não, o Tribunal só desaparece quando perde quórum. O Tribunal Constitucional só perde quórum, que eu saiba, quando fica com menos de 7 membros. De 13, saindo de 3, fica com 10. Ainda estamos muito longe de ficar com 6 membros. Portanto, muitas vezes é este facilitismo, é a dificuldade do Parlamento, não lhe apetece enfrentar a dificuldade de ter que chegar a acordo com a oposição, mas são coisas para levar a sério. Agora imaginem, por exemplo, se o Presidente da República quisesse prolongar o seu mandato por mais 6 meses. O meu mandato é de 5 anos. Não, mas eu vou ficar mais 6 meses. Eu vou ficar mais 1 ano. Acham que o povo ia gostar?
o que é que aconteceria? Não é? Então, porquê que um juiz de um tribunal constitucional ou de outro tribunal pode ficar mais 6 meses ou mais 1 ano? Não é a mesma coisa, a lógica não é a mesma. Porquê? Não estou a perceber, a lógica deve ser a mesma. Portanto, é preciso arranjar aqui um mecanismo. Claro que a ideia é de evitar que isto aconteça, aliás, isso está estabelecido, porque antes do mandato terminar, o Parlamento deve eleger o magistrado a escolher, antes do mandato terminar, é o que está na legislação. Mas às vezes o mandato termina, os juízes podem ir embora quando quiserem, podem renunciar, mas também não vão renunciar, talvez não seja uma boa ideia, mas depois também eles próprios ficam constrangidos, porque também eles não têm culpa porque não são substituídos. Também não é bom renunciarem e ficamos aqui numa situação incómoda para todos e com um mau aspecto que isto dá em relação à justiça. Para terminar, um último apontamento sobre a questão dos direitos fundamentais, porque há muita coisa aqui a dizer. E isto aqui, mais do que na questão anterior, penso que algumas das questões anteriores eram provocatórias, não sei se perceberam, espero que não me levem a mal, não me tivessem levado a mal, mas aqui, em matéria de direitos fundamentais, há várias coisas importantes. Nós estamos aqui num processo, como há pouco referi, de digitalização da sociedade. É preciso rapidamente reconhecer um conjunto de direitos fundamentais em matéria de ciberespaço, isso é essencial. Já agora Portugal, nesse aspecto, aprovou uma lei muitíssimo boa, a Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital, uma lei de 2021, e é muito importante porque há novos direitos que aparecem no mundo digital. O direito ao testamento digital, por exemplo, o direito a não lhe ser negado o acesso à internet, o direito a não ser geolocalizado através de utilização da internet, por exemplo, um certo reforço do direito à privacidade, questões ligadas com o discurso de ódio na internet, que é uma questão mais complexa. Portanto, novos direitos que só fazem sentido na internet. E, por outro lado, reforçar que os direitos antigos, que se exercem, por exemplo, na liberdade de reunião e de manifestação em frente ao Parlamento, ou em frente ao Presidente, ou em frente ao Palácio do Governo, ou em qualquer lugar, também há liberdade de reunião e de manifestação na própria internet. O ciberespaço também é um território neste sentido, um território não físico, mas é um território. E, portanto, esses direitos também devem ser reconhecidos no âmbito da internet. Petições eletrónicas, direito de reunião eletrónico, portanto, todos os direitos importantes de expressão política também no âmbito da internet devem ser reconhecidos, mas para isso é preciso alterar a Constituição ou fazer uma lei sobre direitos fundamentais na internet e, ao abrigo da cláusula aberta, poder dar-lhe também, dar-lhes a esses direitos um valor igual ao valor que os direitos fundamentais têm na própria Constituição formal. Isso também é importante. Depois, outra questão, enfim, o idadismo é uma questão agora que está em cima da mesa, a questão da justiça intergeracional, isso também foi referido, por acaso, penso pelo Sr. Representante das Nações Unidas, questões de orientação sexual, isso não está no princípio da igualdade, devia estar, por exemplo. Também os direitos dos idosos, que é uma questão realmente que hoje tem em cima da mesa, embora em África não é tão importante como na Europa, nós somos, na Europa, o continente mais envelhecido que se conhece, mas depois também, já agora, outros assuntos que nós podemos também aqui equacionar, por exemplo, o reforço dos direitos sociais. Aliás, o professor Mário Silva, eu sou um devoto do professor Mário Silva, já veem que eu já estou a referir 3 livros dele. Agora, o regime dos direitos sociais na Constituição de Cabo Verde. E, há 20 anos, foi um relatório de mestrado que o professor Mário Silva apresentou na Faculdade de Universidade de Lisboa. Ora, aí está, os direitos sociais é algo de essencial e em relação ao qual tem havido aqui um preconceito que nasceu um pouco inopinadamente dos constitucionalistas de acharem que são direitos que não têm qualquer aplicação social, não têm qualquer força jurídica. Isso é um erro enorme. Mas a pandemia veio mostrar a importância do direito à saúde. Se havia dúvidas sobre a importância dos direitos sociais, a pandemia aí esteve para mostrar quão importante era o direito à saúde. E o direito à saúde é um direito económico, social e cultural. E quem fala do direito à saúde fala noutros direitos, direito à educação, direito à assistência social, o direito também à cultura, todos esses direitos, e penso que está na altura de abandonarmos um dogma quase sagrado, de que há uma divisão entre ovelhas e cabritos, entre os bons e os maus, que os bons são os direitos, prazeres e garantias, e os maus são os direitos económicos, sociais e culturais. Isso não pode ser assim, porque esses direitos são complementares. Mas para isso é preciso introduzir cláusulas de justicialidade dos direitos sociais, que na prática não existem. É verdade que o Brasil tem uma tradição de procura nos tribunais da proteção judiciária desses direitos, e tem conseguido, de facto, tem conseguido, mas nos nossos países isto não se consegue, não entra. Nos nossos países os tribunais administrativos dizem logo que isso é uma coisa que não é justiciável e que não existem esses direitos dessa forma. Mas eu pergunto, alguém que está numa lista de espera para ser operado
que deve ser operado em 6 meses, mas só pode ser operado ao fim de 2 anos. Não tem o direito de ir a tribunal, pedir para o tribunal obrigar o hospital a fazer-lhe a cirurgia? Isso não é uma coisa que tem a ver com a sua vida? A pessoa pode morrer, entretanto, por causa desse atraso. E quem fala disso fala de outras coisas. Portanto, não percebo esse dogma de dos direitos sociais não serem justiciáveis, digamos, num núcleo fundamental que aqui coloco, da reserva do necessário ou da reserva do mínimo de respeito por parte pela dignidade da pessoa humana, que é isso que, no fundo, é a grande salvaguarda da proteção desses mesmos direitos. Bom, eu não vou falar da questão das bases militares aqui em Cabo Verde, foi uma questão que foi resolvida. Penso que essa norma tem um contexto histórico, mas essa norma em si não resolve coisa nenhuma, porque não é pelo facto de... se a ideia de proibir as bases militares era de impedir qualquer tipo de colaboração externa em matéria de segurança, para além de ser uma coisa errada, nos tempos de hoje, não era por essa via que se impedia. E hoje é errado, porque nós sabemos que o Estado que nós vivemos depois do 11 de setembro de 2001 é um Estado inseguro, é uma comunidade internacional insegura, que precisa urgentemente de mecanismos de segurança que têm sido difíceis de trazer, tem havido vários programas internacionais e nacionais. Acho que, apesar de tudo, temos vindo a vencer o terrorismo e o narcotráfico e os crimes violentos e graves, internacionais e transnacionais, mantendo a democracia, mantendo o Estado de Direito. Essa é que é a grande lição da Europa. Não sei se outros países poderão dar essa lição, mas isso tem que ser compatibilizado e deve haver mecanismos na Constituição para podermos ter mais segurança, mantendo os mesmos níveis de liberdade. E, portanto, um pouco estas minhas reflexões. Aqui fica a primeira página de um Manual de Direito Constitucional, já agora, que eu vos queria aqui deixar. E mesmo para terminar, eu queria também oferecer à Sra. Ministra da Justiça de Cabo Verde, o meu penúltimo livro, Direitos Fundamentais. O meu último foi, bem, o último em sentido, penso que amplo, não em sentido estrito, foi o Direito da Religião. Mas este foi o penúltimo, editado ano passado, Direitos Fundamentais, Teoria Geral e Dogmática da Constituição Portuguesa. E, portanto, faço esta também oferta, espero que seja útil e, uma vez mais, muito obrigado pela vossa atenção. Sei que estão cheios de fome, eu também, e muito obrigado pela vossa atenção. Aqui a tentar... Ok, já está. Segundo a organização, temos 15 minutos de debate. Eu agradeço ao professor Dr. Bacelar Gouveia, como é habitual. Ele fez uma intervenção muito estimulante, admitiu a existência de que tem sido um dos grandes cultores do constitucionalismo lusófono. Existe um constitucionalismo cabo-verdiano, traçou várias etapas deste constitucionalismo, afirmou que não existe rigorosamente uma questão constitucional em Cabo Verde, mas existem várias questões constitucionais, apontou várias matérias que necessitam de aperfeiçoamento na Constituição cabo-verdiana, avançou ideias, portanto, estimulantes, apresentando exemplos de Angola, de Portugal, de Brasil e de Itália, que podem servir de inspiração para uma revisão da Constituição. Agora sim, o debate está lançado. Eu pedi a quem quiser intervir que use apenas 3 minutos por cada pessoa, mas vou ser rigoroso, porque 3 minutos por cada interveniente, porque em 15 minutos temos que dar oportunidade a várias pessoas para intervir. Se alguém faz uma intervenção de 5 ou 10 minutos, está a monopolizar o debate e não é correto. 3 minutos para cada um. Gostaria de que, uma vez que eu não conheço todos que estão na sala, apesar da minha idade, gostaria que as pessoas se apresentassem antes de usarem a palavra. O debate está aberto. Faça favor.
Não, vem aí o microfone. Muito obrigado. Vou ser muito rápido. Queria aproveitar já esta ocasião, e o tempo está a descontar, de agradecer à Sra. Ministra o convite para estar aqui, agradecer a excelente comunicação do Sr. Professor. Concordo em pleno com, digamos, o teor da comunicação. Há uma questão que eu gostava de, por um lado, dizer que estou totalmente de acordo, mas era capaz de ir um pouco mais além e também ser aqui provocador, indo e dando também, digamos assim, o meu conforto ao Sr. Procurador-Geral da República de Cabo Verde, quando se falou muito na autonomia do Ministério Público e na independência. Tivemos a nomeação do novo Procurador-Geral, a nomeação da Presidente do Tribunal de Contas, e eu, na altura, interroguei-me como o Sr. Professor se interrogou. Como é possível ter duas pessoas que pertencem, de alguma forma, ao sistema judicial? O Ministério Público, quanto a mim, faz parte integrante do Poder Judicial, e sou adepto de que mesmo o Procurador-Geral da República, tendo algumas especificidades, não deveria ser nomeado pelo Presidente da República, mas encontrasse uma forma mais democrática, respeitadora da separação de poderes. Não sei se o Sr. Professor também, relativamente ao Procurador, tem esse ponto de vista ou não. Muito obrigado. Muito bem. 2 minutos. Alguém quer usar o seu 3 minutos? Então, tem a palavra, doutor. Olá, boa tarde. Simão Alves Santos, juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça. Queria também, na linha da intervenção, portanto, da participação anterior, portanto, parabenizar o Ministério da Justiça por esse evento. Rapidamente ao Sr. Professor, como sempre, excelente comunicação, diz provocar-nos, e me parece que sim, inicialmente. 2 pontos, portanto, como sempre, já nos habituou a essas comunicações excelentes. 2 pontos que eu queria aqui fazer referência. O fim dos mandatos dos juízes ou outros titulares de cargos na judicatura, a questão também da nomeação dos juízes pelo Sr. Presidente da República, e a questão da Primeira, Segunda, Terceira República. Portanto, em relação eu concordo plenamente e acho bem que fim dos mandatos, para não fragilizar as instituições, portanto, que fosse introduzida uma cláusula tipo fim do mandato, acabou, automaticamente ao plegis substitui-se. A questão dos presidentes do Supremo, no nosso caso, que são nomeados pelo Sr. Presidente da República, tem que ver com o nosso passado. Portanto, no sistema constitucional anterior, o Tribunal Constitucional, que era o Supremo, naturalmente tinha juízes nomeados pelos diversos poderes, e, por isso, o Presidente da República nomeava o Presidente do Supremo, que era o Presidente Constitucional. Mas eu acho que isto nos escapou na revisão constitucional de 2010. Também eu concordo com a ideia de que, portanto, não faz lá muito, não cai lá muito bem, em nome da separação de poderes, não é? O Presidente do Supremo ser nomeado pelo Presidente da República. Ainda que, a nosso ver, ou menos no meu modo de ver, o juiz do Supremo indica o juiz pelo qual consideram que deve ser o Presidente, e o Sr. Presidente nomeia essa figura, que não tem tido problemas até agora. Agora, a questão da Primeira, Segunda e Terceira República, entre nós, o único, portanto, o autor que falou da Terceira República, salvo erro, é o Dr. Ofra Almada. Entre nós há uma ideia de consensualidade, nós temos 2 repúblicas. Agora, o que eu queria perguntar ao Sr. Professor rapidamente é como compatibilizar a questão da Primeira e Segunda República inserido dentro do período de 75 a 80. Ou seja, a LOP traz a essência, digamos, as bases fundantes da Constituição de 80 ou 81, se quiser, e, entretanto, vi que considero uma Primeira e Segunda República desse período. Portanto, eu mesmo defendo... 3 minutos. Eu mesmo defendo... Exato. Muito obrigado. Implacável.
Muito bem, tem a palavra. Muito obrigado. À semelhança dos que me antecederam, portanto, agradecer ao painel, de facto, uma linda iniciativa e uma comunicação muito linda, gostei. Só questionar um bocadinho o que acabou de dizer o magistrado que me antecedeu. Eu tenho, sinceramente, alguma dúvida nisto quanto ao término automático dos mandatos dos órgãos externos à Assembleia Nacional. Quer dizer, nós aqui em Cabo Verde, eu não creio que o nosso sistema, a não ser que se faça alteração da Constituição neste particular, eu tenho algumas dificuldades em conceber a ideia de que os mandados terminam automaticamente, ao pelege, e pronto, cada um vai a sua vida. Porque cá em Cabo Verde nós temos a tal figura também constitucional, não é? dos órgãos externos da Assembleia Nacional, e os titulares do Tribunal Constitucional também fazem parte destes órgãos, não é? E nós sabemos, e é uma tarefa, não é? Esta realidade engloba, faz parte de uma tarefa para cuja solução, não é? A Constituição também impõe uma maioria qualificada, ou seja, uma maioria de 2/3. E em democracia, e sobretudo no Parlamento, nós todos sabemos as dificuldades que o partido, na situação, não é? Pode ter em termos de negociação, não é? Com a oposição, com vista à eleição destes órgãos. Portanto, a não ser que se faça alteração da Constituição, não estou a ver como operacionalizar, já agora também em sede da revisão constitucional, não estou a ver como operacionalizar digamos, este término automático dos mandatos destes órgãos, ao pelege e tudo, cada um vai à sua casa. Muito obrigado. Muito bem. O professor tem a palavra. Muito obrigado. Bem, com a fome que nós temos estas perguntas, imaginem se nós não tivéssemos fome. Bom, mas agora começando pelo último colega, que não sei o seu nome já agora. José Fernandes, doutor José Fernandes, muito obrigado. Vamos lá ver. Eu não ignoro que uma coisa é viver no céu dos conceitos, não é? Nas nuvens, digamos assim. Outra coisa é viver na realidade dos factos da vida política. Eu não ignoro que não é fácil escolher juízes por maioria de 2/3, não é? Eu sei muito bem, aliás, não posso ignorar, basta ver a história da instalação do Tribunal Constitucional de Cabo Verde para perceber como nós não podemos ignorar, porque os anos que isso demorou. Mas eu acho que aqui é preciso ter responsabilidade institucional, porque se há um mandato, o mandato é para cumprir. Portanto, se é para cumprir no princípio e no fim. E, portanto, acho que os políticos é que têm que se dar ao respeito e digamos, autorresponsabilizarem-se, respeitando o limite dos próprios mandatos, até porque colocam as pessoas que ficam fora de mandato, com mandato caducado fica-se em prolongamento de funções, não em prorrogaço, mas em prolongamento de funções, ficam numa situação constrangedora de darem a entender que eles estão agarrados ao lugar porque não se querem ir embora. Eles às vezes vão-se embora porque não querem, sobretudo se for um órgão restrito. Imaginem um órgão, por exemplo, o Provedor de Justiça. Se o Provedor de Justiça se vai embora ao fim do mandato, o órgão fica sem ninguém. O órgão deixa de funcionar. Agora, um Tribunal Constitucional não. Bem, no vosso caso são só 3, já fica mais difícil. Agora, um Tribunal Constitucional grande não tem esse problema, mas um órgão colegial restrito é um problema muito sério, é logo um problema para o próprio titular, que até se quer ir embora, mas não pode abandonar, porque se é um órgão colegial restrito, o órgão fica inoperacional. E se for unipessoal, então o órgão até desaparece, porque não tem ninguém que esteja a prever no cargo. Portanto, é o caso da Justiça. Portanto, o que é que eu acho? Quer dizer, eu acho que é um problema de cultura, é um problema de responsabilidade política, de antecipadamente ver os cargos que estão para terminar e eleger as pessoas antes do mandato terminar, e, porventura, introduzir aqui uma cláusula de salvaguarda, por exemplo, ao fim de poderá ficar só mais 6 meses depois de terminar o mandato. Depois disso, caduca automaticamente a função. Mas isso pode não resolver nada, porque, como sabemos, qualquer prazo só vale nos últimos dias do prazo, seja o prazo de 1 ano, de 10 anos ou de 15 anos. Agora, em relação à questão que coloca,
que é interessante saber se isso é a matéria de reserva de Constituição, é saber se o mecanismo do automatismo da cessação, se é reserva de Constituição ou não. Tenho as minhas dúvidas. Na verdade, o mecanismo na Constituição Portuguesa não está lá. É um mecanismo que está na lei ordinária do Tribunal Constitucional, na lei de organização e funcionamento. Diz que os juízes se mantêm até serem substituídos por alguém que vai substituir naquela categoria, tanto seja por juízes eleitos, seja por juízes cooptados. Não está na Constituição. Na altura a questão suscitou-se, mas penso que não tem que estar na Constituição, pode estar na lei ordinária. Portanto, é preciso saber, mas penso que essa lei aqui, no vosso caso, julgo que seja aprovada por 2/3, não é? Portanto, no caso português, não. A lei do Tribunal Constitucional não é aprovada por 2/3, é por maioria simples. Portanto, aqui nesse caso ainda haveria um problema. Já há um problema para substituir os juízes cujo mandato já terminou, haveria um problema, digamos, complementar de também ter a maioria de 2/3 para aprovar a norma que permitiria que eles ficassem com o mandato automaticamente caducado no fim do prazo. Bom, portanto, mas, quer dizer, e desde logo, e não me levem mal, eu não estou aqui a falar em ninguém em particular, eu sei que poderá haver alguém com mandatos caducados, mas não quero pôr em causa, digamos, a honorabilidade das pessoas, não é? Mas é apenas estou a falar aqui em termos de sistema, de funcionamento das coisas. Porque se há um prazo, há um prazo, a vida é assim, as pessoas têm que se planificar, as coisas têm um princípio e têm um fim. Depois, também em relação ao Dr. Jorge Costa, também agradeço a pergunta, agora vai-me obrigar a ser ainda mais revolucionário do que eu já fui, é que eu em tempos, num artigo que escrevi no Julgo que Diário Notícias, a questão do PGR é uma questão complexa. Já agora sobre isso queria só dizer aqui uma coisa em favor da vossa Constituição, é que no vosso caso vocês já resolveram um problema que em Portugal é um problema psicadélico, que é saber se o PGR pode ter um segundo mandato ou não. Lembra-se que a atual Procuradora, cujo mandato terminou no sábado, foi designada com base num pressuposto constitucional, na altura, enfim, colocado pela Sra. Ministra da Justiça, a doutora Van Dunen, mas constado pelo Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, e pelo atual Presidente da República, o Professor Marcelo Rebelo de Sousa, de que os mandatos para PGR eram únicos e não renováveis. Eu confesso que não tenho estes óculos, não tenho estas lentes de contacto. Eu nunca vi isso na Constituição. Para mim, esses órgãos são renováveis. Não há nenhuma limitação. Para não serem renováveis, tem que lá estar escrito. Onde está escrito é nos mandatos do Tribunal Constitucional. Não está escrito nem no Tribunal de Contas, nem no PGR. Mas no vosso caso está escrito porque é renovável. Portanto, está o problema resolvido e bem, que eu acho que é assim. Isto é, se for essa a opção política, acho que fica esclarecido e não temos aqui que dar com dúvidas. E, sobretudo, aquilo que eu acho que é pior, que foi o que aconteceu com a designação da anterior Procuradora da República Portuguesa, foi a ideia de que não se quis uma certa pessoa, não se quis continuar com certa pessoa, aliás, entretanto já falecida, a doutora Joana Marques Vidal, quer dizer, não se gostava dela ou achava-se que ela não era a pessoa indicada para o lugar, mas como nós não podemos dizer em público que não gostamos dela, vamos arranjar um argumento constitucional que não é possível que ela continue porque o mandato é único. Isto, desculpem lá, é que não pode ser. Isso não é a verdade da política, tem que ter verdade. Isso não é nenhuma verdade na política. Isso é outra coisa que não é política nem é direito constitucional. Mas, para esse aspecto, agora, em relação à questão da designação, eu penso que a questão é saber se a primeira questão é saber se o PGR deve provir da própria instituição. Essa solução portuguesa tem vindo a medrar, embora tivesse havido um caso em que o Dr. Pinto Monteiro não era PGR para o adjunto. Penso que é o melhor e eu defendo uma eleição entre os próprios magistrados. Eu sei que isto pode parecer um pouco de populismo, mas se a ideia é ter alguém que representa a instituição, que dirige a instituição, tem que ser alguém legitimado pelos próprios membros da instituição. E depois dizer que isto não é possível dá uma imagem completamente distorcida. Dá a imagem de que nós temos que o poder político, o poder executivo, tem que arranjar alguém da sua confiança que é para mandar externamente em toda a corporação, o que é uma coisa perigosíssima. Claro que o Ministério Público não é independente, é autónomo, pode receber instruções genéricas, não podem receber ordens concretas, segundo diz a Constituição e segundo se interpreta assim. Mas penso que não seria de pôr de parte a hipótese de, porventura, até ser o Presidente da República a nomear, mas uma indicação interna por parte do Ministério Público. Não acharia mal, mas isso acho que nem eu nem o Dr. Jorge Costa, alguma vez na vida, vamos ter sorte nesse tipo de proposta para emendar a Constituição portuguesa. Depois, já agora em relação também a outra coisa que fizeram bem, que Portugal ainda não conseguiu fazer e que eu defendo há muito tempo, é dissociar o cargo de Presidente do Conselho Superior da Magistratura e o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que aqui, aliás, bem visível em duas pessoas. Nós nunca conseguimos. Portanto, reparem qual é o absurdo de o Presidente do Conselho Superior da Magistratura, que representa toda a magistratura judicial, ser liderado por alguém que só lidera 1% da magistratura judicial. Alguém que lidera 60 juízes é que vai liderar os 1.500 juízes do país. Isto faz algum sentido?
Acho que não. Mas, nesse caso, a vossa opção foi correta. Portanto, uma coisa é a liderança do Conselho de Magistratura e de toda a Magistratura Judicial, outra coisa é a liderança de um órgão, que é o órgão Supremo, com certeza, que é o Supremo Tribunal de Justiça. Isso já tem sido proposto várias vezes, não se tem conseguido, assim como a fusão dos dois conselhos, isso aí tenho mais dúvidas, entre o Conselho Superior da Magistratura Judicial e o Conselho Superior dos Magistrados dos Tribunais Administrativos e Fiscais. E até há quem fale também na própria fusão do Ministério Público, isso acho que ainda seria pior. Em relação à questão das repúblicas, não faço questão, só para dizer o seguinte, quando nós falamos em república, falamos sempre num sentido também político-simbólico. E, digamos, muda de república quando mudamos de regime constitucional. É verdade que, por essa ordem de ideias, não haveria uma mudança significativa entre o regime da LOP e o regime da Constituição de 1980. Até admito que seja até mais apropriado. Mas também é um pouco estranho dizer que há uma mesma república quando há um regime de pré-constituição e um regime de uma verdadeira Constituição. Portanto, não me importo, se me convencer melhor, de mudar de opinião. Mas também acontece algo diferente, por exemplo, em Angola, por exemplo, neste momento diz que estamos numa terceira república. Também tenho as minhas dúvidas, porque verdadeiramente a república que existe desde Angola, desde a Constituição de 2010, é exatamente a mesma que existia desde 1992. Claro que a Constituição angolana agora é uma Constituição definitiva, é uma Constituição que é mais completa do que era, digamos, a Constituição alterada por revisão constitucional, dita revisão, mas no fundo uma nova Constituição em 92, é verdade, mas penso que Angola não sei se estará numa terceira república, tenho as minhas dúvidas, embora lá seja assumido isso. Aliás, o texto que aparece da Constituição de 2010 é precisamente o texto da chamada Terceira República de Angola. Mas sim, penso que a questão é discutível, assim como também já agora em Portugal. Em Portugal, eu habitualmente digo que nós estamos na Terceira República. É a opinião, julgo, dominante, mas não é a opinião unânime. O Dr. Mário Soares, por exemplo, insurgia-se contra isso. Que Deus tenha a sua alma em descanso, mas ele dizia nem pensar. Ele dizia que o Estado Novo não tinha sido nenhuma república. Portanto, para o Dr. Mário Soares só havia duas repúblicas. A primeira e a segunda era a partir do 25 de abril de 1974. Portanto, a questão de se chamar república também tem um lado metalinguístico, tem um lado simbólico, mas também não pode deixar de ter um lado, digamos, de avaliação do regime político-constitucional que essa mesma Constituição representa. Agora sim, agradecemos ao professor Bacelar Gouveia ter vindo de Lisboa para partilhar connosco a sua sabedoria em matéria jurídico-constitucional. Agradecemos a todos os que estão aqui, que não é normal a esta hora a gente não almoçar, e a atenção que dispensaram a esta conferência. Em nome da organização, portanto, agradeço a todos. Passo agora a palavra ao mestre da cerimónia para nos dizer o que é que se vai seguir. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, senhores, por esta apresentação. Igualmente, presenteamos os dois com o kit desta jornada. Mais uma salva de palmas para esta apresentação. Agora faremos uma pausa para o almoço de 1 hora. O almoço será de forma livre. Voltaremos daqui a 1 hora para a continuação das nossas atividades e contaremos com a presença de todos. Bom almoço e até breve.